No capítulo 1, versículo 26. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Um texto que eu sempre falo, sempre leio. Esse texto, já trouxe várias meditações sobre esse texto, pois ele tem muito conteúdo que fala muito comigo sobre esse texto. Encontraram? Então diz assim, Lucas 1:26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entretanto o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, Maria turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. A gente já vai continuar lendo. Olha o começo dessa história. Deus envia um anjo, aparece aquele anjo para aquela mulher, Maria. Maria recebe uma palavra e você leu, ela turbou-se. Ela ficou ali, sabe, sem ter nenhuma reação. Sabe quando você recebe uma notícia ou você vê um fato que você não consegue ter nenhuma reação positiva ou negativa? Já deve ter acontecido com você que algo aconteceu e te paralisou. Isso é comum quando algo mexe muito com nossos sentimentos ou uma surpresa. A gente perde um pouco o controle e fica naquele tempo sem entender. Mas você vê que no versículo fala que ela ficou tentando entender qual era a mensagem que ela tinha que receber. E esse é um dos problemas que nós temos. Muitas vezes Deus já deu aquela palavra que é o sentido da minha vida, a palavra que é o sentido daquilo que eu vim para essa terra, para que aquele meu chamado, aquele meu destino, eu ainda não entendi. Eu estou turbado, tentando entender. Não tem a parábola que fala do semeador, que saiu a semear, que saiu semeando em pedras e espinhos até cair, e fala que teve semente que o terreno ali, a pessoa não entendeu, não conseguiu, e aquela semente não conseguiu ter raiz e nascer e produzir o fruto. Então, vir numa igreja, vir em um culto, é o primeiro passo. Mas precisamos entender aquilo que o Senhor quer para nossas vidas hoje. Precisamos entender aquilo que o Senhor está nos revelando. Porque nada é uma simples coincidência na nossa vida. Tudo Deus tem um propósito. Tudo Deus tem o seu plano. Por mais que eu possa sair do plano dele, Deus tem um plano perfeito. E muitas vezes eu fico caminhando perdido nesse mundo sem entender o que Deus tem para mim. Mas como Deus tinha um plano para Maria, Deus também tem um plano para você. Ela falou: eu vou entender o que Deus está falando comigo. Aí o versículo 30, vamos continuar lendo. Disse-lhe então o anjo a Maria: não temas, não fica com medo, porque você achou graça diante de Deus. Em que teu ventre conceberás e dará luz a um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que eu não conheço varão, eu não conheço homem, eu não sou casada? E respondeu o anjo e disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que há em ti há de nascer e será chamado Filho de Deus. Olha o segundo passo. Muitas vezes a gente não entende algumas coisas e não conseguimos viver.
E tem coisas que a gente entendeu, ela entendeu, eu vou ser mãe de Jesus, Jesus vai nascer de mim. Mas qual é a primeira coisa? Como que eu vou ser mãe se eu não sou casada, se eu não conheço varão? Maria aqui, ela era uma jovem, talvez 17, 18 anos, ela não devia passar disso a idade dela. Era uma menina nova que ela falou, eu tenho um pretendente, mas eu não estou casada ainda, como que pode o destino da minha vida acontecer se eu não estou casada com um homem? E esse é o grande problema, muitas vezes. A gente quer que aquele grande destino da nossa vida, a gente quer que o sonho realize, a gente quer que o propósito se concretize, mas a gente ainda está esperando no homem. Aí o anjo falou, não, você não vai esperar do homem, não é do varão, vai descer sobre ti a virtude do Espírito Santo. Aquilo que tem que ser realizado na minha vida não é na horizontal, vem da vertical. Eu tenho tido umas experiências com Deus, e eu estou achando maravilhoso conhecer algo, uma nova parte em Deus. Eu vejo que muitas vezes eu me dedico na minha profissão, estudando, fazendo, e existem certas coisas que eu tenho um pouco mais de dificuldade para fazer. Aí eu falo, então eu preciso me estudar mais, preciso me especializar mais para mim fazer aquilo mais rápido. E como diz a frase, tempo é dinheiro, fazendo mais rápido eu consigo fazer mais, fazendo mais, entende? Mas eu aprendi que muitas vezes eu estou procurando só na horizontal, não estou anulando os estudos, mas eu aprendi que existe um lugar, existe algo em Deus que eu posso procurar, que é muito mais do que tudo que essa terra pode me oferecer. Aí muitas vezes eu fico quebrando a cabeça com certas funções que eu tenho que fazer, certas atividades. Aí no meio ali eu paro, e eu gosto muito de, muitas vezes, a minha esposa vai dormir, eu falo, vou trabalhar um pouco à noite, escondido. Aí eu pego ali, começo a trabalhar, aí eu coloco um som, e antes de começar a trabalhar, eu começo ali, me conectar em Deus ali, quietinho, sozinho, e de repente aquilo que parecia uma grande dificuldade, parece que o Espírito Santo me ensina, porque o Espírito Santo vos ensinará acerca de qualquer coisa. Jesus já deu essa promessa. O que eu estou querendo dizer para vocês é que aquilo que você mais quer, aquilo que você mais deseja, aquilo que você mais precisa, você não pode apenas esperar na horizontal, na terra, em homens, em aquilo que é natural. Existe algo sobrenatural que Deus quer nos revelar. Existe algo sobrenatural que quando Ele nos revelar, quando eu tiver esse entendimento, quando eu entender isso, quando descer sobre mim, isso vai mudar a minha vida, em tudo, em todas as áreas, em todas as partes. Aí muitas vezes eu fico correndo para cá e para lá e para cá, tentando achar qual é o caminho, qual é a verdade, qual é a vida, mas a gente sabe quem é o caminho, a verdade e a vida. Mas eu não entro nesse caminho, eu não conheço essa verdade, e eu não vivo essa vida. Há um novo e vivo caminho aberto para nós. Maria nesse dia, ela era uma menina, sim, uma menina exemplo, uma menina ali que fala salve agraciado, uma menina ali virgem, uma menina ali pura, uma menina ali exemplo para a sociedade. Mas aquilo não foi bastante para viver o propósito. Para viver o propósito, ela teve que ter a virtude do Espírito Santo na vida dela. Você pode ser uma pessoa exemplo na sociedade, uma boa mãe, um bom pai, uma pessoa que trabalha honestamente, uma pessoa que sai todo dia para trabalhar, faz as suas funções, volta para o seu lar, e é muito bom, é uma obrigação nossa como cristão. Mas existe uma virtude para se manifestar em nossas vidas, algo poderoso que vem só do alto, e algo que você vai ter que buscar, que eu tenho que buscar, que eu preciso entender e falar, estou aqui, que seja feita, cumpra-se em mim a tua vontade, eu me coloco nesse lugar. Maria, ela sabia o risco de uma menina de 17, 18 anos, aparecer grávida naquela época. Entendo o contexto dessa história, ali noiva, pretendida por José, ela aparecer, com todo o risco que ela tinha, ela falou, mas eu quero estar nesse lugar.
Não importa o que eu vou perder, o que importa é eu estar nesse lugar que Jesus tem para mim, que o Senhor tem para mim. Há muito mais do que vir apenas numa igreja, há um ambiente que eu possa viver todos os dias e todas as horas da minha vida. É um ambiente maravilhoso, é um ambiente excelente. Quando Adão e Eva, eles pecaram no jardim, eles não perderam Deus, eles perderam o ambiente, o jardim, porque Adão e Eva saem do jardim e Deus continua falando com o homem, com a mulher. Mas quando Jesus se manifestou e venceu na cruz, Ele trouxe de volta aquele ambiente que Adão e Eva perdeu. O ambiente que não havia uma barreira, um ambiente livre onde Adão e Eva podiam se conectar com Deus e entender aquilo que Deus tinha para eles. Então esse ambiente eu posso buscar hoje na minha vida, eu posso começar agora, nesse culto, nessa reunião de domingo, eu posso buscar ao Senhor e entrar nesse ambiente que está livre. Um novo e vivo caminho está aberto para nós. Vamos viver esse caminho, vamos andar nesse caminho, vamos experimentar isso que o Senhor tem para nós. É algo maravilhoso.